Amém? Abra sua Bíblia em Salmos 18, versículo 4 em diante. Salmos 18, versículo 4. Todo mundo abriu? Diz assim: Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O tema dessa campanha é como eu saí do fundo do poço, né? Eu ia trazer um outro versículo hoje, mas agora de tarde, quando eu estava me arrumando, Deus falou, vai ser esse, né? Porque no momento assim que eu mais precisei, Ele foi o único que esteve ali do meu lado. E naquele momento que eu estava ali no meu quarto, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E é graças a Ele que eu estou aqui nessa noite para contar o meu testemunho, né? Então assim, eu estudei assim, muitos versículos que falam sobre o clamor, né? A gente sempre clamar, a gente sempre pedir. E tem muita coisa que a gente pede e já está pronto para a gente receber. A gente só não recebe porque a gente não sabe pedir, né? E Deus não quer aquela oração bonita, cheia de palavras bonitas, grandes, sabe? Que as pessoas gostam de ouvir. Deus quer uma oração sincera, feita com o coração. E em 2018, eu viajei, né, para casa da minha tia, que ela estava com depressão. E nesse tempo eu não sabia o que era depressão, né? E aí eu fui para fazer companhia para ela. E para fazer ela se sentir melhor, né? E aí fiquei longe da minha mãe, dos meus irmãos. Sempre que eu ficava longe deles, eu meio que adoecia, né? Que eu não conseguia ficar muito longe, eu era muito apegada. E aí passei um tempo e depois eu voltei, né, para cá. E quando eu voltei, aí eu descobri o que era depressão. Porque eu terminei o ensino médio em 2017 e aparentemente tinha muitos amigos, né? Eu saía e, enfim. E quando eu chegava em casa sempre era a mesma coisa. Eu tinha até um negócio assim que eu fazia. Eu ia pra rua, saía com minhas amigas, né? Era aquela alegria, conversava e tudo. E quando eu chegava em casa, eu não tinha muito contato com minha mãe, né? A gente não conversava muito. Eu era mais fechada, ela também é fechada, e duas fechadas, não tem conversa. Aí quando eu estava chegando na esquina de casa, assim, por exemplo, né, que eu saía com elas, que eu chegava e já fazia bem assim, ó. Tipo, deixa eu voltar para a realidade, porque isso aqui não é a minha realidade, né? E eu chegava em casa e era aquilo. Minha mãe não era convertida, né? Nem eu, a gente se converteu depois que veio morar aqui. Mas eu entrei, né, em depressão em 2018 e eu ficava só dentro do quarto, né? Às vezes eu ia, fazia o que tinha que fazer e entrava, voltava. Sempre que achava um tempo oportuno, eu ia para dentro do quarto e ficava lá isolada. E aí o que vinha na minha cabeça, né? Ninguém se importa comigo. Cadê minhas amigas? Ninguém está aqui quando eu preciso. Meu aniversário ninguém lembrava. E aí comecei a colocar isso na minha cabeça, né? Que ninguém gostava de mim, que eu não era importante para ninguém. E foi aí que eu comecei a orar, a clamar a Deus. Só que eu não pedia para Deus, né, restaurar a minha vida, né, me dar algo novo, não. Eu pedia para Ele me levar. Eu falava, Senhor, me leva, que eu não aguento mais. Eu ficava lá, às vezes, pensando o que eu ia fazer, porque eu sou muito medrosa, eu não gosto de sentir dor. E aí eu já pensei em corda, já pensei em colocar o travesseiro e ficar sufocada.
Já pensei em me cortar, só que se eu me cortar, muitas vezes não dá certo. E eu, como não gosto de sentir dor, ia me cortar em vão, porque eles iam me levar para o hospital e eu ia ficar lá só com o braço doendo. Aí eu falei, não, não dá certo. Já pensei em furar minha barriga, tudo quando é tipo. Pensei em água, pensei em fogo, só que tudo dói. E eu não queria sentir dor. E eu falava, Senhor, me leva, que eu não aguento mais. Só me leva, né? E ele me levou, né? Foi aí que minha mãe estava grávida do meu... Já tinha meu irmão maiorzinho, estava grávida daquele menor. E aí ela começou a ir para a igreja, na época na Rua Ourinhos. E aí eu fiquei com pena dela. Nessa época eu era católica, né? Eu fiquei com pena dela que estava indo para a igreja com esses monte de criança e grávida. Aí eu comecei a ir. Aí eu ia uma vez com ela, na missão lá da Rua Ourinhos, e eu ia uma vez no Matriz. E chegou uma época, eu ia para a igreja com uma amiga minha, né? E aí chegou uma época que eu comecei a ir. Uma vez para uma, outra vez para outra. Teve um dia que eu cheguei na igreja Matriz, e eu sentei e estava lá assistindo, né? A missa. Aquele negócio de levanta, senta. Tudo que você já sabia decorado, lá no papel, na folha, né? Aí tem uma hora que eu olhei para minha amiga. Eu olhei assim para ela e falei, eu não estou sentindo nada. Ela olhou assim para mim, o quê? Não está sentindo o quê? Porque ela não entende, ela não entendia. Sabe quando você vem para a igreja que você vem às vezes pesada, você vem triste, angustiada, e você sai daqui faltando pular de alegria? Era isso que eu não sentia lá. E aí eu olhei para ela e falei 2 vezes, eu não estou sentindo nada. E aí ela não entendeu. E eu sei que aquela foi a última vez que eu fui na missa. Aí comecei a ir para a igreja lá na Rua Ourinhos com minha mãe, né? E aí acompanhei todo o processo, ela se batizou. No dia que ela se batizou, eu estava para pular dentro da água, para me batizar junto. Mas aí eu esperei mais um pouco. E aí depois eu me batizei, me converti, né? Mas muitas coisas assim que me impediam de me batizar na época era porque eu gostava muito de dançar, né? Eu gostava muito de dançar. E eu ia entrar para aquele projeto Caçarte, não sei se vocês conhecem. Aquele grupo de dança que tem aí. Eu fiz o teste e a única coisa que me impedia era o curso que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo o curso de nutrição antes da pandemia. E aí eu fui fazer o teste e não deu certo porque o horário dos ensaios era no horário da escola. Aí não deu certo para eu entrar. Só que aí passou pouco tempo, veio a pandemia. Aí acabou o curso. E aí eu falei que se eu tivesse entrado, né, estaria pelo menos dançando. Só que quando Deus tem um propósito na nossa vida, a gente não entende por que algumas coisas dão errado, né? E hoje eu dou glória a Deus por ele, por não ter dado certo, por eu não ter entrado, né, para aquele grupo, porque senão seria um impedimento para eu estar aqui hoje. E aí foi que eu me firmei mais, né, na igreja. E aí depois fechou a igreja e tudo, voltou. E aí passou muito tempo, acho que foi esse ano, que a obreira Lessie, ela me mandou mensagem, né? Eu já tinha participado do Ministério de Dança uma vez. Aí ela me mandou mensagem perguntando se eu queria ser a vice-líder. E aí, na hora, veio assim a revelação. Porque eu gostava de dançar, mas no mundo. Só que não é porque eu me converti que eu ia ter que parar de dançar, né? Se era uma coisa que eu gostava. E aí foi que veio a oportunidade e eu peguei. E eu falei assim, Deus tem um propósito para tudo, né? Às vezes a gente gosta de cantar, mas não é... A gente não nasceu para cantar as músicas do mundo, a gente não nasceu para dançar as danças do mundo, não nasceu para estar falando frases motivacionais do mundo, a gente nasceu para evangelizar, para cantar os hinos para Deus, para a glória de Deus, né? Para dançar e exaltar ainda mais o reino dele, né? Então, assim, no início eu não sabia por que muitas dessas coisas aconteceram comigo, né? Mas hoje eu entendo, aceito, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu falo. E uma das coisas assim que mais mudou, assim, transformou a minha vida também foi o projeto da Arca. Porque eu era muito incrédula, né? Eu peguei a Arca lá em casa, só que eu não acreditava que ia acontecer alguma coisa. E coloquei, enchi de pedido. Fazia umas bolinhas bem pequenininhas, enchi aquela Arca. E aí foi acontecendo, entendeu? Eu não trabalhava. Nunca tinha trabalhado na minha vida, né? E aí coloquei lá um trabalho, quero ter um trabalho, eu quero
como é que fala? Ter estabilidade financeira. Não tenho porque eu gasto mais, mas enfim. Então, assim, Deus foi transformando. Deus me deu trabalho, né? Deus transformou a minha vida, tudo, a maioria das coisas que eu pedi lá, a faculdade, eu já falei aqui, vou falar de novo. Eu tinha feito o Enem e pela primeira vez, assim, na vida que eu fiz, eu orei antes de fazer. E aí, não estudei muito, mas orei. Mas passei, porque eu tinha colocado na arca e eu tive fé que eu ia passar. E passei com 900 pontos na redação, consegui uma vaga na Universidade Federal de Matemática. Não gosto de matemática, mas consegui. E queria fazer, porque todo mundo fazia, né? Eu ia ser a única que não ia ter faculdade, ia ser a única que ia ficar para trás, né? E a gente, às vezes a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão pensar e a gente quer correr, né? Correr contra a vontade de Deus, porque Deus está falando, espera. Mas a gente está falando, não vou esperar porque eu estou atrasada. E todo mundo, meus colegas fazendo faculdade, todo mundo trabalhando, né? Todo mundo casando. E aí eu falei, eu quero ir fazer a faculdade. Minha mãe falou, você não vai. Você não vai porque você não conhece ninguém em Barreiras. Você não vai saber morar lá só, não vai saber andar lá só. E aí comecei a chorar. E meus tios estavam aqui, era em dezembro, meus tios estavam aqui na cidade. E eles queriam convencer ela a deixar eu ir, né? E eu sem querer ir, mas querendo ir. Porque eu não queria fazer matemática, porque matemática, misericórdia. Mas queria ir, porque todo mundo faz faculdade. E queria, e estava chorando, querendo ir. E não fui. Ela não deixou eu ir, eu fiquei muito revoltada. Aí era no final do ano. E eu me revoltei também, ainda mais, numa festa que teve saia rodada. E eu dependia dela, até para tomar sorvete eu dependia dela. R$2, eu me humilhava, mãe me dá R$2 para tomar sorvete. Pedia. E aí ia ter essa festa de saia rodada, acho que era R$70. Ela não me deu. E eu me revoltei, peguei meu celular e fiz uma conta no Instagram. Não sabia nem mexer no Instagram, mas fiz. Fui na fé. Criei a página da minha confeitaria. Coloquei um bolo lá de R$25 o quilo. Não sabia nem fazer bolo. Tudo era YouTube. Eu pesquisava no YouTube e ia fazendo. Você pode perguntar a ela lá que é desse jeito. A pessoa fala, você sabe fazer isso? Sei. Nunca fiz na vida. E comecei a fazer. Aí fui fazendo bolo, fui fazendo doce. E o negócio foi crescendo. E aí hoje, graças a Deus, eu tenho um trabalho, né? E ajudo minha mãe a sustentar a casa, pagar as contas. Não preciso mais pedir R$2 para tomar um sorvete. E é isso. Então, assim, às vezes a gente pede as coisas e tudo que sai da nossa boca, tanto coisa boa, coisa ruim, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque as palavras têm poder. E eu pedi para ele me levar. Eu falei, Senhor, me leva. Eu não aguentava mais viver tanta angústia, né? Tanto sofrimento que eu vivia, porque eu achava que ninguém estava se importando comigo. E foi aí que eu conheci Jesus, verdadeiramente, porque eu não sabia quem era Jesus. Tanto que quando eu entrei para a igreja, que eles falavam Jesus, Jesus, falava Deus, e eu, quem é Jesus? Eu sei que ele era o Filho de Deus, mas eu não sabia como orar para Jesus, não sabia que ele era intercessor, não sabia de nada. Então, assim, foi coisas que eu fui aprendendo, fui me libertando, né? E hoje, se alguém gosta de mim, amém. Se não gosta, amém também. Não sei porquê, mas é isso aí. E eu separei aqui alguns versículos que falam justamente sobre a oração, né? Tudo que pedirdes, na oração, crendo, o recebereis. Né? Tudo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. Porque Deus, ele está ali disposto a nos abençoar. Só que às vezes nós somos muito desobedientes, né? Incrédulos. Quando acontece alguma coisa de ruim, a gente quer colocar a culpa nele. E não é assim que funciona. Se a gente fizer uma coisa que não agrada a ele, a gente vai perder uma bênção. É igual uma criança. Às vezes a mãe está ali, ó, com chocolate pronto para dar. Mas aí a criança começa a arrastar no chão, se jogar no chão, falando que quer um pirulito. Mas o chocolate é muito melhor do que o pirulito, né? Aí às vezes a gente fica lá querendo uma coisa, bate na mesma tecla. Só que Deus tem uma coisa maior ainda para nos entregar, né? E muita gente, às vezes, aí no mundo, por aí afora, a gente vê
Falar, meu marido não presta, meu filho não vale nada. Por quê? Porque se precipitou. Porque se tivesse esperado mais um pouco, Deus teria entregado a bênção, porque Ele queria entregar, né? E, justamente. Então, aí fica, tá lá na escola, aí vê lá um noinho, né? Que é moda você namorar com drogado, é droguinha. Vê lá o menino com aquele óculos parecendo uma abelha, colorido. A calça lá embaixo, mostrando a cueca. Meu Deus, me dá esse menino para eu casar. Oh, Jesus, abençoa. Só que Deus não quer que você case com ele. Porque ele não é a pessoa certa para você. Ele quer o quê? Quer que você case com a pessoa de Deus, com a pessoa que vai te dar honra, vai te honrar como uma esposa, né? E assim, é isso. Acho que deu para vocês entenderem um pouco, né, do exemplo. É isso que eu estou querendo explicar, que às vezes Deus tem algo grande pra gente. E a gente quer o quê? Quer morrer. Ah, me leva, não aguento mais. Não aguento o quê? Você não passou nem pela metade do que você tem que passar ainda. E assim, a vida com Deus não é só sorrisos, né? A gente sabe bem disso. Mas melhor é passar pelos desertos com Ele do que passar sem Ele, né? Que com Ele a gente sabe que vai ter provisão, que uma hora esse sofrimento vai acabar e é passando pelas guerras que a gente vai ter vitória, né? Jeremias 33:3 fala sobre clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então assim, clama a Deus. Eu não sei o que vocês estão passando hoje. Talvez isso que eu falei foi um momento que eu estive no fundo do poço. Só que o fundo do poço não é um momento que a gente passa e depois não passa mais, né? A gente sempre vai ter alguém querendo empurrar a gente para o fundo do poço. Sempre vai ter alguém querendo nos derrubar, nos tirar do caminho do Senhor, né? Querendo receber a bênção que Deus tem para a gente. Mas a gente tem que se manter firme. Clama a Deus, não desiste. Porque às vezes a bênção está bem aqui, ó, do seu lado. Mas você, em vez de continuar a sua caminhada para cá, você decide vir para cá. Aí a hora que você perde, e depois se arrepende, né? Deixa eu ver bem aqui. Aqui em Tiago fala, né? Em Tiago capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Muitas das vezes a gente pede para Deus nos abençoar com uma casa de 3 andares, com garagem para 2 carros, piscina, né? Para quê? Para a gente poder chegar para uma pessoa que às vezes não tem nem o que comer em casa e falar, eu tenho, eu posso. Só que Deus não quer que a gente seja assim, né? Arrogante, ignorante. Deus, Ele abençoa a gente para que a gente possa abençoar outras pessoas, né? Às vezes Ele dá um carro para você que você tanto pede. Para quê? Vai para a igreja? Dá uma carona, né? Carrega uma mudança de alguém que está precisando. Está trabalhando? Dá uma cesta básica para quem está ali passando fome, né? Às vezes a gente recebe tanto e reclama mais ainda. E é por isso que às vezes Deus vai e tira. Porque a gente não sabe agradecer, a gente reclama. Às vezes você tem comida todo dia, você tem um trabalho, você tem sua família, você tem seu marido. E você reclama. Você fala, poderia ser melhor. Poderia ser maior, poderia ser mais. Mas é isso que você tem, que muita gente ora para ter, né? Então assim, tudo que você tem que dar graça, né? Tudo que a gente tem, nós temos que dar graças a Deus para a gente ter, para a gente poder usufruir, porque pior seria se a gente não tivesse, né? E às vezes a gente está orando para ter algo maior, melhor, e a pessoa que está do nosso lado está querendo aquilo, às vezes menos do que aquilo que a gente tem, e a gente não é grato.
E nessa fase, né, que eu vivi na minha vida, um dos versículos que mais mexeram comigo está em Mateus, capítulo 11, no versículo 28, que eu acho que vocês conhecem, né? Vinde a mim. Porque naquele momento eu estava vivendo uma situação que para mim era sem saída, né? Que dali a solução para mim seria a morte. Só que não era, porque Deus tinha algo grande na minha vida. Deus ainda tem, né? Que eu ainda não recebi. Mas todo o processo que a gente vive com Jesus já é uma bênção, já é vitória, né? E esse versículo de Mateus 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ali naquele momento que eu estava orando para Deus me levar, Ele retirou o meu fardo pesado, meu fardo de angústia, né, de ansiedade, de depressão, e colocou o dele, né? Jesus colocou o fardo dele, que é leve, que a gente consegue carregar. Que muitas das vezes a gente vem para a igreja sobrecarregado, a gente não quer entregar nas mãos de Deus, né? Falar, está aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente vem para a igreja e traz o fardo, né? A gente fala, eu entreguei nas mãos de Deus, mas não entregou. Que aí todo dia você fala, Jesus, como é que eu vou resolver esse problema? O que eu faço com esse problema? Né? Então a gente tem que aprender a entregar nas mãos de Deus e descansar. Descansa, que Ele vai cuidando, Ele vai trazendo a solução, Ele vai dando livramento, né? Muitas das vezes a gente está em casa, o marido às vezes é viciado, aí você não sabe mais o que faz. Fala, já orei tanto, né? Já busquei tanto. Não sei mais o que eu faço com esse homem, não sei mais o que eu faço com essa menina, né? Entrega nas mãos de Deus. Mas o que é entregar? Você ir lá, ora por ele, né? Não precisa ficar gritando, porque gritando, brigando é pior ainda. Então entrega nas mãos de Deus, ora, que uma hora Deus vai te responder, né? Porque Deus trabalha assim de uma maneira tão maravilhosa que às vezes a gente não vê. A gente cega os olhos, a gente fica cego assim para o espiritual. A gente só vê ali da carne, só vê que a pessoa não muda, a pessoa não se liberta, mas Deus está trabalhando, né? De pouco em pouco Deus vai mudando a pessoa. Eu fui de pouco em pouco, né? Minha mãe achava que não tinha mais jeito para mim, que eu era menina rebelde, desobediente, que não queria ir para a igreja. Às vezes até para agradar eu ia para a igreja. Eu falei, não, hoje eu vou para a igreja com ela, que é para agradar. Vai que ela me dá alguma coisa. E assim, mas Deus foi naquele momento ali de incerteza, que eu não sabia se eu ficava em uma nem outra, que Deus foi lá e me pegou, né? Me resgatou, para a honra e glória do nome dele. E hoje eu estou aqui, tentando dar o meu melhor, né, a cada dia. Eu não sou perfeita, sou falha, mas sempre tento dar o meu melhor em tudo que eu faço, né? E assim, é triste quando a gente vê pessoas passando assim por situações que a gente já passou, né? E às vezes a gente querer fazer alguma coisa, só que a gente entende que só quem pode fazer é Deus. E às vezes a pessoa não quer buscar Deus, né? Não quer aceitar Jesus, não quer conhecer Jesus, quem Ele foi, quem Ele é ainda, né? E aí fica complicado, que a pessoa fica, eu quero morrer, eu prefiro morrer. Não vou para a igreja porque crente é isso, é aquilo. Mas ser crente é maravilhoso. Mas só quem é sabe como que é. Mas eu creio que muitas pessoas ainda serão libertas para a honra e glória do Senhor. E através das nossas vidas, que eu sei que cada um de nós tem um testemunho para contar, né? Deus permite que a gente passe por essas coisas para que a gente possa ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente já passou, né? Então, às vezes a gente está, meu Deus, eu sou crente, eu sou tua filha, eu sou tua serva. Por que eu estou passando por isso? Por que meu marido é assim? Por que meu filho é assim? Né? Para que a gente possa vencer essa situação e ajudar outras pessoas a vencerem também. Você pode ver pela vida dos discípulos, a vida dos profetas. De antigamente era assim, né? Deus permitiu que Davi matasse um urso, matasse um leão, para depois ele matar um gigante e se tornar autoridade. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo,
passasse por tudo aquilo que ele passou, fosse preso, né, acusado, para que ele se tornasse governador do Egito. E a mesma coisa com Daniel, lançado na cova dos leões, né? Quem aqui hoje, se fosse lançado na cova dos leões, sobreviveria? Eu acho que ninguém, porque a gente não tinha fé como eles tinham, né? Então ele tinha tanta fé em Deus, tanta fé que Deus ia tirar ele dali daquela cova, que os leões até jejuaram. Ficaram em jejum, falando, não vou comer esse não, que esse é filho de Deus, né? Os 3, que eu não sei o nome deles, porque eles são complicados. Mas que entraram ali na fornalha, aquecida 7 vezes mais. As pessoas que jogaram eles morreram queimadas, mas eles entraram e foram protegidos, né? Para a honra e glória do Senhor. Então, assim, por mais que a situação seja difícil, a gente não pode se ajoelhar, nem, como é que fala? Se render, né? Às coisas desse mundo, às idolatrias, a nada. Por mais que seja difícil, por mais que pareça que não vai ter saída, continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor, porque ali é só uma prova que a gente passa para poder receber a vitória, né? Então, essa foi a palavra de hoje. E eu quero colocar um louvor aqui para vocês. É um louvor que toca muito assim em mim, porque fala resumidamente assim sobre algumas coisas, né, que já passou e uma solução, né? Então, se vocês puderem se colocar de pé e ouvir bem a letra dessa música, eu creio que vai edificar vocês. Estou suando mais. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que a vida de muitos é um mar de rosas. Olhando, parece que não sentem dor, parece que não sentem medo, parece que não atravessam por desafios. Ainda mais hoje com esse negócio de rede social, Instagram, Facebook, temos que mostrar às vezes coisas que nós não somos para satisfazer o ego de algumas pessoas. Mas Deus é aquele que conhece o nosso deitar, é aquele que conhece o nosso levantar. Ele conhece as nossas dores, as nossas tristezas e as nossas mazelas. Deus é aquele que nos enxerga por dentro e por fora. Ele sim conhece os nossos bastidores. Insuportáveis, a depressão, quem nunca enfrentou, noite quase interminável, as lágrimas não paravam de rolar. Ninguém imagina o que a gente faz, ninguém imagina o que a gente sente. Às vezes dá vontade de voltar ou parar. Só vê as fotos que a gente posta, só vê os lugares que a gente canta, mas ninguém vê a dor. Oh meu Deus, é que nem tudo dá pra contar, mas sinceramente às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte, é que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear, sou o teu amigo, sou o leão de Judá, tu tá para a batalha.
cabeça, não é pra parar. Eu te ajudo a chegar. Vai pra guerra, filho, que eu sou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Essa beleza tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair. Entra na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e eu estou aqui. Sinceramente, às vezes dá vontade de parar. A dor é muito grande, o vento é muito forte. É que nem tudo dá pra contar, mas todo dia o inimigo vem nos afrontar, dizendo: é melhor voltar. Mas eu ouço uma voz, eu te chamei pra guerrear. Sou teu amigo, sou o leão de Judá. Alistado para batalha, não é para se entregar. Ouço uma voz dizendo tudo isso, dizendo: filho, eu sou o teu amigo. Levante a cabeça, não é pra parar. Eu te ajudo. Vai pra guerra, filho, que eu sou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Nessa peleja tu não tem que pelejar. Atira a pedra que o gigante vai cair. Entra na cova que o leão vai jejuar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e eu estou aqui. Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui. Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir. Levante a cabeça que eu vou te ajudar. Nessa peleja tu não tem que pelejar. Levante a cabeça, siga em frente, não desista. Sou teu amigo e eu estou aqui. Eu sou teu amigo, filho. Eu sou teu amigo, filho. Pode contar comigo. Sou teu amigo e hoje estou aqui. Aleluia, é forte, né? Essa música é uma das minhas preferidas, né? Acho que minha mãe já enjoou de ouvir ela lá em casa. Então, assim, esse foi o meu testemunho, né? E eu espero que tenha edificado, né, vocês assim de alguma forma, porque assim, não desista, né? Não desista daquilo que você tem tanto pedido a Deus, daquilo que você tem tanto sonhado, tenha acreditado que no seu coração você sabe que vai acontecer, sabe que vai dar certo e vai dar certo, né? A gente só não pode desistir, só não pode se precipitar e entregar antes do tempo a nossa bênção. Eu quero ler aqui só mais um textinho pequeno também, que é baseado nisso. Que está lá em Mateus, capítulo 16, né, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém? Então, se tiver uma situação que você tem que escolher entre Deus ou a sua vontade, você vai escolher o quê? A sua vontade? Deus. Né? A gente tem que, acima de tudo, fazer a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Sempre vai ter situações na nossa vida que a gente vai ter que fazer uma escolha em agradar a nossa carne ou agradar o nosso espírito, agradar o nosso Espírito Santo, agradar a Deus, né? Se coloque aqui de pé, quero fazer uma oração breve.
por vocês. Depois eu vou passar o microfone para isso. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui as suas filhas, Senhor. Eu não sei o que elas têm passado, Pai, mas só o Senhor sabe, meu Deus. Por tantos momentos de angústia, Senhor, de aflição. Só o Senhor sabe, Pai, sobre as crises de ansiedade que ela tem passado na casa dela, meu Deus. Mas o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, Pai. O Senhor é o Deus do impossível. E eu creio que o Senhor pode, o Senhor irá, Pai, restaurar a vida dela, restaurar a fé dela, Senhor, em Ti. O Senhor não abandona os seus, meu Deus. E assim como o Senhor restaurou a minha vida, assim como o Senhor me tirou do fundo do poço, meu Pai, para Te servir, para Te adorar e exaltar o Teu nome, que o Senhor possa fazer na vida de cada uma delas, meu Deus. Que o Senhor possa libertar, Senhor, cada marido viciado, cada filho, Senhor, rebelde, desobediente. Cada filho que não está nos teus caminhos, Pai, traga, Senhor, para a tua casa, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe dos pedidos delas, meu Deus, das aflições, o Senhor sabe de tudo quanto ela tem orado, Pai. E eu sei que o Senhor está com a bênção dela pronta, Senhor, e que no tempo certo ela irá receber, irá testemunhar para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida delas, que o Senhor possa protegê-las, Senhor. Cura, Senhor, todas as feridas do coração dela, Pai. Cura o interior delas, meu Deus, em nome de Jesus. Eu sei que todas aqui, Senhor, já passou por algum fundo do poço, meu Deus. Mas não há vitória, Senhor. Não há governador que não tenha passado pelo fundo do poço, Pai. E eu sei que aqui, Senhor, o Senhor levantará profetas, Pai, na sua casa, em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, no meio dessas mulheres, meu Deus, mulheres fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Levanta, Senhor, levitas que Te adorarão em espírito e em verdade, meu Deus. Tira, Senhor, todo o joio do meio do trigo, Pai, em nome de Jesus. E eu profetizo, Pai, que essa casa, Senhor, será uma casa de oração, Pai. Que o Senhor tirará todo o joio, Pai, que porventura está tentando tirar o trigo da Tua casa, Senhor. Toda pessoa, Pai, que em nome de Jesus venha causar desavenças na Tua casa, Pai, que o Senhor tire, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Deixa que só as mulheres, Pai, que são fiéis a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, Pai, que o Senhor possa santificar, Senhor, cada uma delas, meu Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe cada mulher que subirá aqui neste altar para contar o seu testemunho, que esse testemunho, Pai, venha edificar a vida de cada uma de nós, Senhor, porque não há nada que a gente passe que não seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade e obrigada pela atenção. E é isso. Agora eu chamo. Vou passar o microfone. Graças a Deus. Amém? Que testemunho lindo. Que esse testemunho venha alcançar vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar bem para casa? Quem foi impactado com a palavra de Deus? Glória a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, pela Tua presença aqui neste lugar. Deus, abençoa a vida da Tua filha, Pai, tremendamente, Pai. Abençoa a vida da Albeira Cristiele, Pai. Deus, que esse testemunho venha alcançar vidas, Pai. Capacita, Pai, a Tua filha todos os dias. Ensina ela, Pai, a andar no conceito da Tua palavra. Ensina ela a amar o próximo. Ensina ela, Pai, a aprender mais de Ti. Deus, usa a Tua filha, Pai, como vaso do Senhor, como instrumento do Senhor, Pai. Abençoa cada mulher que entrou aqui, que possamos sair daqui cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.